O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, boa noite. Estamos no ar com mais um programa Lei Maria da Penha e eu sou a Capitã Ente. Hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito especial para falar sobre políticas públicas voltadas para mulheres, políticas públicas que efetivamente cuidam de mulheres em situação de vulnerabilidade e, para além, procura investir em mulheres, proteger, acolher e garantir uma qualidade de vida social, profissional, segurança. Muito obrigada, Renato Cozzolino, por ter aceitado o convite, né, para ter vindo aqui no meu programa, ter subido a serra, né, e contar um pouquinho do segredo da sua capacidade, da sua competência em ter transformado Magé, principalmente para mulheres, porque o programa ele é voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, por isso que eu quis trazer você aqui, porque eu tive o privilégio, o prazer de participar da inauguração do CEAM, né, quando eu estava lá na Secretaria da Mulher, no governo do Estado, a Dida, e eu vi a preocupação com que você tinha em estar trazendo um equipamento voltado para tratar de mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, se apresenta aqui para o nosso público, diz um pouquinho, né, da sua formação, quem você é, e depois, vai ser pauleira. Andy, eu primeiramente queria aqui te agradecer por essa oportunidade. Muito obrigado, né, por esse convite. Você acabou de dizer, né, que subir a serra muito perto, Magé daqui de Petrópolis, então 25 minutos, 30 minutos no máximo, eu já estou aqui no Alto da Serra. Para mim é um prazer imenso poder estar aqui junto contigo, participando desse programa que dá voz às mulheres também. Exatamente. Né? Muito obrigado mesmo, agradecer também aí todas as pessoas que estão nos assistindo. Como você bem disse, né, eu estava como prefeito da cidade de Magé, renunciei agora há cerca de menos de 3 meses atrás para concorrer a um cargo de deputado federal, sou pré-candidato a deputado federal, mas nós fizemos muitas ações voltadas, né, para as mulheres durante o período que eu fiquei como prefeito. Né? Você mencionou aqui o CEAM, como também nós temos o Ser Homem, nós temos a própria criação da Secretaria da Mulher, que era algo que não existia, né, no município de Magé. E foi assim, uma virada de chave. Não, com certeza, foi muito bacana, porque de fato antes existia uma coordenadoria, né? Então esses assuntos eram sempre tratados como coadjuvantes, não como um assunto principal. E a pauta da mulher, ela tem que ser tratada como uma pauta principal. Ainda mais o meu governo, que foi composto, né, por muitas mulheres. Eu classifico a minha irmã, que hoje é a atual prefeita, mas naquela época ela era vice-prefeita, era secretária de governo e foi a secretária, né, que eu escolhi para assumir a parte das mulheres. E a minha esposa, que também, de uma maneira, por ser minha companheira, também contribuiu muito, né, com o andamento do meu governo, fora as outras secretárias. A Sandra, nossa secretária de Educação, a Larissa, nossa secretária de Saúde, a Flávia, nossa secretária de Assistência Social. Ou seja, você está cercado de mulheres. Estamos cercados de mulheres. E é por isso que eu, assim, modesta parte, se o nosso governo deu certo, foi porque, de fato, a gente tinha muito mais mulheres compondo o nosso governo do que os homens. Desculpa que os homens... Tem uma frase aqui que eu peguei, futucando lá as políticas públicas de Magé: o compromisso com as mulheres precisa ir além das homenagens. Renato Cozzolino. Eu achei essa frase, assim, fantástica e diz muito sobre a sua gestão. Você é formado em administração. Isso fez a diferença na sua gestão, ser formado em saber um pouquinho de administração? Não classifico que isso tenha sido o verdadeiro motivo do sucesso da nossa gestão, não. Eu classifico que o grande sucesso, né, o grande mistério do sucesso
da nossa gestão foi mesmo a gente vivenciar o dia a dia, as necessidades, né, de cada da população de Magé. Você, quando decide entrar na política, primeiro você tem que saber amar ao próximo, né? Sim. E eu sempre fui uma pessoa que sempre respeitei todo mundo, eu sempre fui e sou a favor do diálogo, não gosto de ficar impondo nada de goela abaixo, sou um cara do diálogo, sou um cara da conversa, sou um cara, né, da construção, um cara que sinto de perto a dor, né, as necessidades da população, porque eu vivo, acompanho. O prefeito, ele tem que ser o síndico, né, do local. Exatamente. O zelador. Não ele dá tem que saber você... onde é que tem uma luz queimada. Não dá para você governar de longe, né? Exatamente. Então, eu governei a cidade vivenciando os pequenos problemas, acompanhando de perto as necessidades das pessoas, e é por isso que muitas das coisas que eu sonhei, eu consegui realizar. Excelente. E como você falou, já tinha a coordenadoria. Por que você decidiu transformar a coordenadoria em Secretaria da Mulher, né? Uma secretaria exclusiva para cuidar das políticas voltadas para as mulheres? Na verdade, coordenadoria é algo, né, muito pequeno perante as demandas, as necessidades, né? Hoje, a luta, né, por um local, por um espaço maior das mulheres é nítido. Hoje as mulheres estão muito mais em evidência. Então, é mais do que justo a gente dar a César o que é de César. Como eu disse aqui, o meu governo ele foi composto por muitas mulheres guerreiras, trabalhadoras, que levantam todos os dias, né, para poder dar o seu melhor. Eu pego como exemplo a minha irmã. Então, você poder transformar uma coordenadoria numa secretaria é você, de fato, carimbar o teu governo dizendo, não, aqui no governo do Renato Cozzolino, mulher tem vez. Aqui no governo do Renato Cozzolino, a mulher vai ser valorizada. Voz. Aqui no governo do Renato Cozzolino, a mulher vai ter voz. As políticas voltadas para as mulheres, elas vão acontecer. Então, a secretaria veio para a gente poder carimbar o nosso governo, que, infelizmente, nenhum outro governo teve essa ousadia, né? Teve essa coragem de fazer da coordenadoria uma secretaria, de gerar um orçamento, né, para a secretaria, próprio para a secretaria. E uma outra coisa, Andrew, que eu queria aqui dizer é que não é uma secretaria só no papel. As pessoas que tiverem a oportunidade de ir em Magé, conhecer o espaço físico da secretaria, assim, eu não conheço as outras secretarias dos outros municípios, mas eu vou vender aqui o meu peixe. Olha, a Secretaria da Mulher de Magé, ela ficou maravilhosa. O espaço físico foi muito bem aproveitado, muito bem equipado. E a Jamile, né, como secretária, ela vem fazendo um papel maravilhoso, vem fazendo um papel fundamental, vem fazendo um papel muito bacana. Agora ela se afastou por conta dela ter assumido a prefeitura, mas foi também uma das pessoas que me motivou a tirar isso do papel, né? A gente teve que aprovar isso na Câmara, não é nada muito fácil, não é da noite para o dia, né? Os vereadores também foram bem bacanas, eles também reconheceram que a gente tinha essa necessidade. Então, assim, foi um conjunto, né? Foi um conjunto ali de vontade de todos, principalmente dos políticos da cidade, e por isso a gente conseguiu tirar esse papel e foi uma grande conquista, uma conquista inédita, né, para toda a população de Magé, em especial para as mulheres magienses. E eu vou te falar assim, é uma proximidade tão perto, e Magé tem crescido assim em políticas públicas. Eu vou falar só para mulheres, porque é um programa voltado para as necessidades das mulheres, principalmente as mulheres em situação de vulnerabilidade, que a gente sabe que uma mulher que sofre violência, ela geralmente não tem um emprego, ela não tem uma capacitação profissional, ela depende exclusivamente do homem. E o que você tem feito para Magé, na sua gestão, ou agora na gestão de Jamile, é algo assim que a gente se espelha, realmente. É muito bonito e gratificante de ver como Magé tem crescido. E eu acompanho Magé há bastante tempo, e você vê como que teve um boom de 2021 para cá, foi um boom, principalmente para a política pública para a mulher.
Parabéns. E assim, Angel, só trazer um dado aqui que é importante, né? Dos 100% dos funcionários que nós temos na rede pública, né? 60% são mulheres. Então, nós temos muito mais mulheres no governo do que homens. Então, era mais do que justo, né, a gente poder carimbar mesmo o governo aqui. De fato, é o governo que está dando voz também para as mulheres. Excelente, excelente. E na sua visão, qual foi o maior erro, né, do poder público passado em não tratar essa pauta com a devida intensidade, o devido respeito, vamos botar assim? Porque, na verdade, a gente sempre pega e olha, vamos ser prefeito, vamos asfaltar, vamos ser prefeito, vamos construir escola, vamos construir posto de saúde, mas esquece de tratar, talvez, de uma das maiores feridas, né? E eu classifico a pauta da mulher, é uma pauta muito sensível, né? E eu acho que talvez os políticos que tiveram a oportunidade de governar lá a nossa cidade, eles não tiveram essa ousadia, né? Até porque... É um assunto muito sensível. Muito sensível. Até porque, né, a Magé teve, sim, mulheres à frente da prefeitura, como a minha tia, né, a Núbia, foi prefeita de Magé. Então, assim, mas quem mais sente e quem mais sabe, né, da dor, da luta, né, de vocês, são vocês mesmos. Então, eu tendo uma irmã como vice-prefeita, eu tendo um governo que foi composto por muitas mulheres que trabalharam, né, intensamente para que o governo funcionasse, para que o governo, né, desse certo, isso também foi um diferencial. Isso também acabou nos motivando a tirar isso do papel e transformar isso numa realidade. Então, assim, eu não sei por qual motivo, né, os outros políticos não tiveram essa ousadia, né, de tratar desse assunto como prioridade, mas desde o início, quando nós assumimos, né, o mandato de prefeito, nós tínhamos lá muitas dificuldades, principalmente a dificuldade financeira. E você abrir uma nova secretaria, você criar uma nova secretaria, querendo ou não, você está criando um novo gasto. Exatamente. Né? Então você tem que ter um orçamento próprio para cuidar daquilo ali. Mas a gente tem que, querendo ou não, ajustar as contas e tratar também essa pauta como prioridade. E, infelizmente, os outros governos não tiveram, né, a pauta da mulher como prioridade, como eu tratei ao longo desses últimos anos. E você tocou num ponto aí das prioridades do prefeito, né? Asfaltar, iluminação, escola. Só que quando a gente está falando de mulheres em situação de vulnerabilidade, principalmente de mulheres que são as únicas provedoras de suas famílias, a gente tem mulher que para de trabalhar porque sofreu uma violência. E aí a criança cai o rendimento na escola porque a mãe não está conseguindo levar essa criança, cuidar. São pequenos problemas que são oriundos de uma violência no interior da sua residência, mas que vão gerar consequências para a segurança, para a saúde, para a educação, para o comércio, para o município. Então, não é um problema pequeno. Ele pode até começar pequeno, mas ele vai desaguar lá na frente como um grande problema. É verdade. Então, assim, é uma pauta de suma importância. Porque, querendo ou não, ela é conectada a todas essas áreas que você acabou de dizer. Todas. A pauta da mulher ela é conectada à pauta da segurança, a pauta da mulher ela é conectada à saúde, é conectada à educação. Então, realmente, nós temos que tratar como prioridade. É isso aí. E o que mudou na prática depois que criou-se a Secretaria da Mulher? O que mudou? Né? Você tinha uma coordenadoria e agora, né, 2025, criou a Secretaria. Efetivamente. Então, efetivamente, é o seguinte, nós já tínhamos alguns programas, né? Alguns projetos que já estavam em andamento, né? Mas quando você cria uma secretaria, você dá uma visibilidade. Eu acho que o que mais foi importante foi a visibilidade que a gente passa a dar a essa pauta.
E a credibilidade. Quando você senta, por exemplo, para você fazer uma reunião de secretários, para você conversar com os secretários qual é a necessidade de cada pasta, eu posso assim dizer, né, que no período que eu fui prefeito, né, a gente sentava para debater com os secretários, secretaria de obra, o que a gente está pensando aqui para os próximos meses, o que a gente precisa fazer, qual obra a gente precisa licitar, Secretaria de Educação, o que a gente precisa fazer para investir? Vai investir o quê esse mês? Nós vamos dar uniforme, vamos fazer aqui uma programação, vamos dar um material didático. Secretaria de Saúde, vamos implementar qual projeto? Então, quando você tem uma Secretaria da Mulher compondo o teu governo, você acaba dando a oportunidade de conhecer as necessidades desta causa e de você poder, de fato, priorizar, porque como coordenadoria, ela ficava debaixo da Secretaria de Governo. E aí tu sentava com o secretário de Governo para você debater, o secretário de Governo nem lembrava da coordenadoria da mulher. O secretário de Governo falava dos problemas, né, do andamento da máquina pública de uma maneira geral, do diálogo dele com os secretários, né, falava do problema, mas o secretário de obra está tendo dificuldade com isso aqui, a Secretaria de Educação, então nem dava tempo do secretário de governo lembrar que existia uma coordenadoria debaixo da pasta dele que precisava ter uma certa visibilidade. Então, com a criação da secretaria, você está dando voz, você está dando a oportunidade do secretário sentar ali contigo e despachar aqui. Estou com esse projeto aqui que, se a gente colocar em prática, a gente vai estar salvando a vida de diversas mulheres. Eu estou com esse programa aqui que está funcionando lá na cidade do interior da Bahia, cara, que foi revolucionário. Você dá a oportunidade do secretário, né, da pessoa que está à frente da pasta, trazer novas ideias, trazer novos projetos, para que você possa colocar em prática. E às vezes não é nem tão caro. Às vezes basta você ter simplesmente força de vontade, né, e alguém chamar a tua atenção para você poder fazer aquilo, entendeu? Então, a criação da Secretaria da Mulher, eu classifico que, lógico, a gente está intensificando mais, mas só em a gente ter uma secretária, né, só a gente ter uma secretária à frente da pasta que vai ali cobrar do prefeito, que vai ali dialogar com as outras secretarias para colocar, para intensificar os programas, acho que isso é primordial, né, para o andamento da secretaria, para que as coisas de fato funcionem. Então, classifico isso como a coisa mais importante da criação da Secretaria da Mulher. E aí, a próxima pergunta é como que a rede funciona para quem de fato precisa de ajuda. Mas antes dessa pergunta, além da Secretaria da Mulher, Magé também tem a Casa da Mulher Magéense, que assim sempre foi uma ideia utópica para mim trazer para Petrópolis. Porque é um espaço onde a mulher, e aqui oferece cursos profissionalizantes, apoio psicológico, assistência às vítimas de violência, tem o NIAM, que é o Núcleo Especializado de Atendimento. Gente, isso aqui são todos programas de Magé, criados na gestão do Renato, né, que é o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher e o programa Acolhe Mulher. E aí, além desses programas, tem o CRAS. O CRAS. Né, a assistência social. Você tem um bom relacionamento com o 34º Batalhão, e aí um beijo para Coronel Simone, minha antiga chefe, que agora está lá em Magé, agora não, já há bastante tempo. Tem uma excelente conversa com as delegacias. Inclusive, quem comanda a 66 também é uma mulher, a doutora Débora. Exatamente. E com o fórum. Então, como que essa rede toda funciona, de fato, em Magé, para as mulheres que precisam de ajuda? Você já respondeu isso
implicitamente aqui em toda a sua fala. Mas para quem está ouvindo, essa integração, né, existente ali em Magé, Polícia Militar, Polícia Civil, Prefeitura, Ministério da Justiça, né, o tribunal ali, o fórum, as secretarias de um modo geral, essa integração que você conseguiu ali, na ponta da linha, para a mulher que está precisando, como é que funciona? Olha, Angel, eu tenho, graças a Deus, uma intimidade com todas essas pessoas que a gente acabou de mencionar, seja os chefes das delegacias, como também a comandante do batalhão. E por acaso nós temos duas mulheres à frente de duas pastas muito importantes dentro da cidade, né? Dois equipamentos do Estado muito importantes dentro da cidade. Um é o batalhão da Polícia Militar, o 34º Batalhão, e o outro é a delegacia, a 66DP, que fica em Piabetá. Quem está comandando é a doutora Débora. Eu tenho uma relação tanto maravilhosa com a Débora, né, como também com a nossa comandante do 34º Batalhão, maravilhosa. Então, assim, o diálogo, como eu disse aqui no início da minha fala, sempre foi o X da questão. Sempre foi a melhor maneira da gente poder unir forças, né? Porque, querendo ou não, quando a gente se trata da pauta voltada para as mulheres, quando se tem lá uma tragédia, de uma agressão, né, de uma violência doméstica, a prefeitura ela entra, né, em jogo, ela entra ali para poder dar o apoio, seja com o psicólogo, né, ou seja acolhendo, mas também tem que ter o quê? O apoio policial, também tem que ter lá a atuação da delegacia para fazer a investigação, né, a atuação da comandante do nosso 34º Batalhão para fazer, né, a prisão. Então, quando se tem, né, um conjunto de pessoas trabalhando para, de fato, as coisas acontecerem da melhor forma possível, as coisas acontecem. E eu posso, assim, dizer para você com a maior certeza do mundo possível de que esse período que eu fiquei como prefeito não tenha tido uma oportunidade que eu tenha ligado, seja para a Débora ou seja para a nossa comandante, que agora fugiu o nome, a Coronel Simone, seja para a Débora ou seja para a Simone, não tenha tido uma vez que eu tenha ligado para elas que eu tivesse pedido para fazer alguma autuação, para fazer alguma ocorrência, que elas tenham criado algum tipo de dificuldade. Então, esse período que eu fiquei como prefeito, cara, o diálogo ele foi primordial nas minhas relações e foi por isso que as coisas aconteceram na nossa gestão. Então, ter essa integração dos poderes, né, eu nunca desrespeitei, nunca quis mandar no batalhão, né, da Polícia Militar de Magé, como nunca quis mandar na delegacia, como também nunca fui para a Câmara de Vereador querer mandar nos vereadores. A gente sempre se respeitou e foi através do respeito, através do diálogo, que a gente conseguiu colocar Magé para avançar em diversas pastas, principalmente na pasta das mulheres. Porque é rede e rede só funciona assim. Ela tem que estar entrelaçada, porque se o batalhão não atuar preventivamente através da sua Patrulha Maria da Penha, a delegacia não atuar na investigação dos crimes de feminicídio ou tentativa de feminicídio, se a prefeitura não atuar oferecendo os serviços de suporte à vítima, né? O acolhimento, tudo isso não vai sair do papel. E quem precisa de fato, que é a mulher vítima de violência, ela não vai estar acolhida. Verdade. É por isso que funciona. É tão bonito de ver. Eu sempre venho aqui falar sobre tragédia, sobre violência, e hoje trazer aqui para vocês políticas públicas que efetivamente cuidam, acolhem, protegem as mulheres, dá um calorzinho no coração, sabe? É tão bom ouvir que está funcionando, basta ter boa vontade, basta ter disposição e querer fazer a diferença. Você está mudando a vida, não estou falando só de mulheres, não. Você está mudando a vida de novas gerações.
de crianças que estão vendo as suas mães sendo violentadas e conseguindo sair desse ciclo da violência e está impedindo que novas vítimas se formem e novos agressores também. E aí a gente vai entrar no Ser Homem. Calma. Uma dúvida. Quando aumentam as denúncias, isso significa que a violência aumentou? Não. No seu olhar aí de gestor. Quando aumenta as denúncias, significa que a violência aumentou? Na minha opinião, não. Quando você tem políticas, né, acontecendo voltadas para esta causa na cidade, eu começo a entender que as mulheres começam a confiar, entendeu? Então, não, cara, eu vou fazer aqui contato, né, na delegacia, eu vou denunciar o meu acompanhante, né, eu vou ali, vou dar parte dele, porque eu sei que está funcionando. Exatamente. Então, nem sempre é porque está aumentando, e sim porque, às vezes, aumenta a confiança no serviço prestado, né, seja da Polícia Militar, ou da Polícia Civil, ou do próprio governo municipal. E, assim, uma estatística que ela tem essa dupla interpretação. Nossa, os números aumentaram absurdamente, mas nem sempre é um número ruim. E no caso aqui de Magé, as estatísticas de denúncia aumentam. Uma coisa, gente, são as denúncias aumentarem. Outra coisa são os casos de feminicídio ou tentativa de feminicídio. É diferente. É totalmente diferente. O número de denúncia aumentar significa que a mulher está indo. Ela está procurando o equipamento. Ela está indo na delegacia, ela está procurando o CIAM, ela está procurando o NEAM, porque ela sabe que ela vai encontrar acolhimento. Então, ela está confiando nos equipamentos públicos. E isso é bom, isso é muito bom, porque está dando esse feedback para a mulher e ela está olhando para o município e falando assim, aqui eu tenho resposta. Isso é muito bom. Aqui eu tenho voz. Aqui eu tenho lugar, aqui eu tenho espaço. Aqui eu vou ser acolhida. Aqui eu estou sendo ouvida. Aqui eu estou me sentindo protegida. Porque muitas das mulheres, elas não denunciam, né? Exatamente. Elas não levam para frente o medo de não acontecer nada com o agressor, né? E dela continuar sendo violentada, dela continuar sendo ameaçada. Então, porque nem sempre é agressão física, né? Às vezes é psicológica. A maioria é psicológica. Então, assim, eu acho que quando se aumentam as denúncias, por muitas das vezes é porque, de fato, os serviços estão funcionando. Antes de eu entrar aqui na questão do Ser Homem, eu vi que também tem um outro programa, que é o programa Mulher, Saúde e Direitos. Fala um pouquinho sobre esse programa. Mulher, Saúde e Direitos. Foi instituído para promover a igualdade de gênero, combater o assédio, a violência e garantir a democratização da saúde e direitos fundamentais. Esse programa foca também em conscientizar as mulheres sobre seus direitos, não apenas no âmbito legal, mas também nas esferas social e profissional. Porque eu estava futucando ali na sua rede e vi que esse programa ele foi focado em promover a igualdade de gênero. Dentro do teu governo, tem essa política de igualdade de gênero. Não só na questão jurídica, não, mas em todos os âmbitos. E eu achei fantástico, te juro, eu achei incrível. Garantir a democratização da saúde, os direitos fundamentais. Assim, eu ainda não... Eu já rodei bastante município, né? Por conta são 27 anos de polícia militar. E Magé tá assim, ó, anos-luz à frente de muito... Magé tem... Gente, Magé, cadê minha colinha aqui? É idade? Não, idade. Magé é muito antiga. É muito antiga, mas tem 244.142 habitantes. Petrópolis tem 294, quase 50 mil quase 51 mil a mais. Isso é muita gente. E Magé está anos-luz à frente de Petrópolis. E assim, eu não sei como é que está aqui a política pública voltada para as mulheres, né? Mas lá nós investimos muito e a Jamile continua investindo agora como prefeita, ainda mais
tendo uma mulher à frente da prefeitura, é óbvio de que vai intensificar mais ainda. Mas eu também compartilho muito dessas vitórias, dessas conquistas com essas mulheres, né, que por muitas das vezes me chamaram a atenção para eu poder tirar aquilo do papel, né? Porque as demandas do município, elas são imensas, né? Você acorda e dorme com um monte de problema. Então, se você não tiver alguém ali para te espetar, né? Prefeito, vamos fazer isso aqui funcionar. Prefeito, vamos tirar isso aqui do papel. Prefeito, isso aqui vai ser importante, o impacto que vai dar na sociedade. A gente, cara, é uma montoeira de problemas ao mesmo tempo, né? Problemas que é inevitável de ter no município que tem, né, uma série de problemas históricos, como o problema do transporte público, o problema do pedágio. Nós tínhamos um pedágio na nossa porta que, querendo ou não, atrapalhava muito o desenvolvimento da cidade. O problema que tem em todo o município, que é a questão do desemprego, não é diferente, não deve ser diferente daqui de Petrópolis também. A saúde, que, querendo ou não, é um poço sem fundo. Você faz, mas nunca está bom, né? Então, se você não tiver ali pessoas para chamar a tua atenção, para te lembrar que você também precisa lutar por esta causa, às vezes passa despercebido. Então, graças a Deus, eu tive mulheres ao meu lado que me cobraram também muito para que essa pauta da mulher fosse prioridade na nossa gestão. Então, assim, tem inúmeros programas aí que estão funcionando, que a Jamile foi a peça fundamental para que isso, de fato, saísse do papel. E, assim, pegando esse gancho da tua fala da questão da saúde, muita gente não linka diretamente a questão da violência doméstica à questão da saúde da mulher, né? A saúde mental, a saúde física mesmo. Muitas mulheres param de trabalhar por doenças psicossomáticas, desenvolvidas em decorrência de uma violência doméstica, psicológica de anos, e ela não entende que isso é uma consequência direta. Então, esse programa aqui, que ele é voltado para a saúde e direitos da mulher, eu, sinceramente, bato palma para vocês, para você e para sua irmã, que, como você mesmo falou, né? Ter a Jamile do seu lado foi muito importante. Foi essencial e fundamental para o sucesso da gestão de vocês. Parabéns. Agora vamos entrar na questão que é o oposto, né? A gente falou até agora aqui sobre cuidado com a mulher, políticas públicas para a mulher. Mas aí você veio e trouxe o Ser Homem para Magé. Magé é o segundo município, até agora, só tem 2, a ter o Ser Homem instituído como uma política pública. E o que vem a ser o Ser Homem? Na verdade, é tratar da verdadeira ferida, né? Porque a gente falou até agora, né, de toda a assistência que o governo presta para as mulheres que são vítimas, né? E aí, por muitas das vezes, a gente se pergunta, mas como fazer para diminuir isso? Exatamente. Porque não basta só tratar a mulher. Como fazer para evitar que esses números cresçam? Aí entra a parte do Ser Homem. Vamos tratar da verdadeira ferida, para a gente tentar ressocializar a pessoa. Então, a criação do Ser Homem, ela veio para a gente poder devolver o agressor para a sociedade, para devolver, não o agressor, né? Devolver a pessoa tratada para a sociedade. É um espaço onde a gente acolhe, onde a gente recebe todas essas pessoas, né, que são envolvidas, né, com uma agressão doméstica, né, seja ela física ou seja ela psicológica, onde a gente faz ali um tratamento psicológico mesmo nas pessoas, nesses homens, para tentar ressocializá-los. Você poder retornar com essas pessoas para a sociedade de uma forma segura, né? Porque, por muitas das vezes, a pessoa é presa e, às vezes, é solta, continua cometendo o mesmo crime. Porque ele não entendeu. Ele não entendeu, exatamente. Então, quando tu pega a pessoa e tu conversa e tu vai entender o motivo que ele está agindo dessa forma, e aí tu
tenta mostrar para ele que esse não é o melhor caminho, é através da conversa, através do diálogo, da insistência, né? Não é uma terapia, a pessoa entrou numa hora da tarde, saiu 2 horas curado, não é isso. Uhum. A pessoa Não é milagre. Não é milagre, a pessoa passa por uma série de sessões, de conversas com profissionais preparados para receber, para dialogar, que vão entender o que está passando pela cabeça, né, desses agressores, que vão tratar. E aí, se no final, né, do tratamento a gente entender que essa pessoa está preparada para retornar para a sociedade, aí nós iremos devolver essa pessoa para a sociedade, mas com a segurança de que essa pessoa não vai voltar a cometer os mesmos erros, né? Os mesmos crimes. Uhum. Então, o programa Ser Homem, como você bem disse, em Magé, ele foi o segundo município a criar o Ser Homem. Só tem um outro, se eu não me engano, é Duque de Caxias, né? É Duque de Caxias, o primeiro município. E tem sido um programa que tem tido um resultado muito significante, sabe? E um resultado que é visível, porque de fato você vê aquela ferida sendo curada. Então, eu, assim, modesta parte de todos esses programas que foram criados na minha gestão, o que eu classifico assim como o meu número 1, o que eu acho que mais vem dando certo, todos são importantes, mas o que mais tem impactado, o que mais tem feito a diferença tem sido Ser Homem, porque realmente você trata da ferida. A causa principal, né? Porque lembrando que o Ser Homem, ele está aplicando na prática uma determinação da própria Lei Maria da Penha, né? A Lei 11.340, que é falar, né? Com os agressores essa questão de fazer com que eles entendam, ainda mais você sendo pai de menina, né? A sua filha, né, tem 3 meses. Vai fazer 4 beijo, meses agora. Lara. Né, qual é o nome dela? Helena. Beijo também pra você, fofucha. E você sendo pai de menina, essa nova realidade, essa nova perspectiva de que há uma possibilidade de lá na frente a sua filha se envolver com um homem que cresceu dentro de um lar disfuncional e que ele pode vir a ser um agressor, te causa um desconforto. E esse homem, quando ele é tratado dentro desse programa, ele vai entender as feridas daquela criança, de que ele cresceu num lar tóxico, de que comportamentos violentos não devem ser reproduzidos, e aí a gente quebra o ciclo. E aí esse homem, dificilmente ele vai reincidir. E aí a próxima pergunta seria essa, né? Se trouxe resultados. Muitos resultados, os números mostram que o resultado está acontecendo. O número de denúncia ele vem aumentando, mas de casos de fato concreto na cidade, se a gente parar para avaliar, te vê que teve uma estabilidade, entendeu? Então, por um lado, a gente tem a segurança das mulheres de que os serviços estão funcionando e é por isso que elas estão fazendo as denúncias, e por outro lado, a gente está tratando da ferida e a gente está tirando, né, os agressores das ruas, a gente está levando eles para um espaço para que eles possam ser tratados, para que eles possam ser curados, e nós estamos devolvendo essas pessoas, né, com uma outra cabeça, com outro tipo de pensamento. E eles se tornam multiplicadores. Não, exatamente, você quebra o ciclo. Porque quando você cresce num ambiente onde você vê lá, né, o teu pai batendo na tua mãe, né, o homem batendo na mulher, você vai crescer achando que aquilo é normal. É normal. É desse jeito que a gente tem que tratar a mulher. A probabilidade de você também agir da mesma forma é muito grande. Então, quando você trata do homem, quando você trata dessa ferida, você quebra, né, essa continuidade, né? Exatamente. E, gente, é fantástico. É fantástico. E qual é o segredo, né, para que essa
prática funciona? Qual o segredo, né? Qual é o mistériozinho ali, o temperinho para que isso funcione? Na verdade, nós buscamos também profissionais muito qualificados, né? Não adianta a gente só colocar lá o programa Ser Homem, se a gente também não tiver uma mão de obra qualificada. Uhum. Então, Eu acho que em tudo, né? Tanto em da tudo. secretaria, da prefeitura. Então, assim, eu quero inclusive até parabenizar todos os profissionais que estão trabalhando diretamente nesses programas, principalmente os profissionais que estão trabalhando no Ser Homem, que estão fazendo um serviço impecável. Então, acho que o mistério é você ter bons profissionais à frente do programa. Comprometidos, preocupados, interessados e querendo que o negócio dê certo. Exatamente. É fantástico, né? E o que essa experiência em Magé ensinou para a sua vida pública? Cara, acaba que nos engrandece muito, né? A gente que está na vida pública, a gente lida, né, com um problema diário de muitas pessoas, né? Eu recebo, às vezes, denúncias disso até na minha rede social. Né? Então, a gente acaba vivendo, né, a dor e o sofrimento das pessoas em todos os sentidos. Seja aquela pessoa que pisa ainda na lama, seja naquela pessoa que foi num posto de saúde e demorou para ser atendido, né, que está demorando para fazer a cirurgia, que está na fila do SUS, ou seja também naquela pessoa que sofreu, né, um atentado ou que sofreu uma violência dentro de casa e que também não tinha aonde recorrer, né, e que tem ainda o teu medo, o teu receio de poder fazer, né, a denúncia, de poder correr atrás do teu direito. Então, isso nos engrandece muito, né, a gente poder ver programas como esses saindo do papel e funcionando efetivamente, né? A gente vê um resultado acontecendo dentro do município, a gente passa a ser espelhos, né, para outros municípios, como você, que é daqui de Petrópolis, e que fala que Petrópolis ainda não tem essas políticas, né, ainda não avançou, né, a gente, de fato, coloca Magé na vitrine do estado do Rio de Janeiro. Se tem 2 municípios no estado que tem o Ser Homem, pô, Magé é um dos 2, cara. Você está colocando Magé em outro patamar, né? Então, assim, eu fico muito feliz em ter, né, um grupo que me deu condições da gente colocar tantos projetos em prática. Não foi o Renato Cozzolino sozinho. A gente precisa ter um time que fale a mesma língua, que tenha os mesmos pensamentos. E foi por isso que o nosso governo, a gente conseguiu ter uma reeleição aí com 90% dos votos de Magé. Ninguém tem uma ascensão dessa, né? Eu saí de 36 mil votos na primeira eleição para 126 mil votos. Ninguém tem uma ascensão dessa se não estiver fazendo, né, um governo que a população esteja gostando. Então, o reflexo foi nas ruas, no olhar para as pessoas, a gente vê o semblante das pessoas, um olhar muito mais alegre, um olhar muito mais esperançoso. O povo de Magé hoje, ele tem a convicção de que nós estamos no caminho certo, de que o município está crescendo. Tem muita coisa para fazer? Tem. Mas tem muita coisa que já foi feita e que nós conseguimos ajeitar, organizar o município. Colocamos agora o município para frente e nós vamos continuar avançando. Você estava falando, eu estava fazendo umas contas rápidas aqui. Você foi eleito com 29 anos, é isso? Prefeito? Eu fui 21. eleito com... Não, hoje você está com 35? Eu fui eleito prefeito em 2020, há 6 anos atrás. Eu tinha 29. 29 anos. Gente, um jovem de 29 anos com uma visão política muito à frente do tempo dele. E assim, você é um jovem, né? Eu vou fazer 49, quinta-feira, quero meus parabéns. Então, a sua geração é a geração da internet. Você falou aí que você recebe denúncias, né, na tua rede social, e isso é uma característica desses, né, novos políticos, dos jovens políticos de hoje em dia. E isso te aproxima do teu público, te aproxima da tua população, né, principalmente de Magé. Isso faz com que as pessoas
te vejam como acessível, não aquela figura política, nossa, o prefeito de portas fechadas. Não, você anda na rua. Eu sou um político muito popular, né, na minha cidade, né? Eu sou um cara que vivo mesmo, eu vivencio o dia a dia do meu município. Mas lógico, a internet, a tecnologia está muito avançada, né? E isso, querendo ou não, facilita também, né, da gente poder estar dialogando, estar em contato com a população. Eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Uhum. Eu faço uma agenda em Piabetá, eu estou em Piabetá. Mas se eu fizer uma live, né, prestando conta do que eu estou fazendo, a pessoa de Magé vai me ver, a pessoa de Mauá vai me ver, a pessoa de Santa Luz vai me ver. Quem está aqui em Petrópolis, vier me seguindo, vai me ver, vai acompanhar meu trabalho. E, querendo ou não, isso cria a proximidade, né? Uhum. Eu acho que a tecnologia, a internet, ela tem isso de bom, mas também tem o teu lado que eu acho que é negativo, que é ruim. Hoje a pessoa está com o telefone, né, e às vezes transforma algo bom em ruim, sabe? Eu pego aqui, sim, por exemplo, todo um trabalho que a gente vem fazendo na saúde de Magé, né, da forma que eu peguei o município de Magé, da forma que eu deixei o município de Magé. Às vezes chega, né, uma pessoa no hospital que está passando por um problema sério de saúde, ou que está com algum parente internado, ou que o parente veio a falecer, aí pega o telefone, aí grava que o hospital não tem médico, aí grava que está não sei quantas horas para ser atendida. É um direito dela, mas às vezes acaba prejudicando e queimando todo um trabalho sério, que não é o Renato Cozzolino que vem fazendo só, não. É o trabalho sério do enfermeiro que está dentro da unidade de saúde, dos médicos, né, que estão ali fazendo seus plantões, né, do técnico, do cara do laboratório, que às vezes não é isso que está acontecendo, mas por uma série de problemas que aquela pessoa está passando, ela vai para ali, né, na hora do estresse e denigre e mancha a imagem do governo, que, modesta parte, né, eu me doei. O que eu pude fazer como prefeito, eu fiz. Não faltou médico. A pessoa que chegar num hospital e falar que não tem médico, você pode ter certeza, a pessoa está mentindo. Os médicos em Magé, eles recebem em dia e recebem bem. Dizer que não tem remédio é mentira. Tem remédio, tem médico, tem laboratório funcionando, tem aparelho, né, de imagem funcionando, tem um hospital moderno, nós reformamos todas as nossas unidades 24 horas. Então, a tecnologia, ela tem sido boa para algumas ocasiões, né? Mas quando também a pessoa quer denegrir, quer manchar a imagem, ela também tem essa facilidade. Porque através da internet, né, essa ferramenta que é a internet, ela também consegue falar com milhares de pessoas ao mesmo tempo e manchar a imagem do teu governo. Então, de fato, é importante, lógico, a gente sempre ter essa conexão, né, com a população. A internet nos deu essa facilidade, mas para mim nunca foi muito diferente, não, porque eu sempre interagi muito com a população. Eu sempre fui aquele político de rua, sempre fui o prefeito que estava nas obras, que estava nas unidades, seja nas unidades de saúde, nas unidades da educação. Eu sempre frequentei, né, o município, até no meu momento de lazer, momento de ir lá jogar minha bola dentro de Magé. Na hora de fazer a compra, eu faço a compra no supermercado de Magé. Porque você é um usuário do seu próprio serviço. Eu saio para jantar, eu sento lá, né, no Bar Dedé, em Magé. Eu vivo o município. Então, a internet, tudo bem, ajuda a gente a falar mais, né? Até como prestar conta, uma facilidade maior da gente prestar conta com a população, mas eu, de uma forma natural, também já venho fazendo isso, porque eu sou um político muito de rua. Excelente. Só uma observação, eu acho que todo mundo sabe, né, que a minha mãe, ela tem dupla demência e ela está em Fragoso, que faz parte de Magé, numa casa de repouso lá,
e a minha mãe teve 3 AVCs, né, dentro dessa casa de repouso, e num desses AVCs eu tive que ir na UPA 24 horas ali de Fragoso. E assim, a minha mãe foi super bem atendida, foi muito rápido o atendimento, e só para dar, né, o devido crédito ao sistema de saúde realmente de Magé. Produção, quanto tempo que a gente ainda tem? Temos 5 minutinhos. Só fazer uma observação aqui. Além de todos esses equipamentos, né, que o Renato falou, ele também interage muito bem com o governo do estado, né? Tendo visto ser homem. Ações itinerantes do ônibus Lilás, né? Assistências jurídicas, assistência social. Então, Magé, ele conversa muito bem com o governo do estado também. E aí que é uma das coisas mais importantes de você ter uma secretaria, que aí você conversa de secretário para secretário. Uhum. Existe uma diferença muito grande. Você bota um coordenador, talvez ache que não, mas a diferença é o peso do cargo, exatamente. O peso do cargo faz toda a diferença. A hora do secretário, da mesma pasta, bater lá, seja no Ministério, em Brasília, ou seja aqui na Secretaria de Estado, você está falando de secretário para secretário. Então, é também uma diferença significante. E utilize esses últimos 5 minutinhos que restam para a gente aqui para você falar, né? Wendy, eu quero primeiramente aqui agradecer mesmo essa oportunidade. Eu nunca tinha feito um podcast aqui em Petrópolis, por mais que a gente seja vizinho, né? São minutos que nos separam. É uma serra aqui, eu utilizo muito essa serra velha, né? As pessoas falam muito da Serra Nova, porque a serra é asfaltada, porque é bem direto lá de Caxias, mas eu conto numa mão quantas vezes eu usei a Serra Nova. Eu só uso aqui a Serra Velha, e Petrópolis sempre foi uma cidade que eu frequentei desde a minha infância. Inclusive, eu cheguei a estudar aqui, fiz curso de inglês aqui na cultura inglesa. Caramba! Ali do lado... Quase um petropolitano. Do lado da catedral. Da catedral, do lado ali do museu. Eu tenho muito carinho, tenho muitos amigos, né? Tenho alguns familiares meus que moram aqui em Petrópolis, né? Minha avó, o pai de pai, morou aqui anos e anos e anos, meus tios também. A gente tem, né, essa conexão. Magé e Petrópolis são cidades irmãs, né? Uhum. Nós temos uma história no passado, né? Se a gente for falar aqui da história do Brasil, passa por Magé, passa por Petrópolis. Exatamente. Né? Então, eu queria que Magé e Petrópolis estivessem muito mais unidas, né? Eu acho que a gente estaria conseguindo avançar muito mais em diversas pastas, como, por exemplo, a pasta da mulher. A gente se espelhar. O que Petrópolis está dando certo? Vamos aqui fazer junto com Magé. O que Magé está dando certo? Vamos fazer aqui junto com Petrópolis. Né? Então, assim, eu quero muito agradecer essa oportunidade. Eu estou aqui falando, né, com milhares de petropolitanos, meus irmãos petropolitanos, trazer aqui uma história, né, muito rápida. Eu cheguei a jogar bola aqui em Petrópolis, né, lá no Petropolitano. Ah, que legal! Cheguei a jogar também no Serrano. Não deu certo, não era tão bom de bola, mas cheguei, né, a jogar aqui em cima. Então, assim, eu tenho muito carinho, tenho muitos amigos que moram aqui nessa cidade. É uma cidade muito abençoada. Eu torço aí para que o atual prefeito, os atuais políticos daqui de cima, que possam estar fazendo, né, uma boa gestão, que possam avançar também nessas causas, que eu acho muito importante, principalmente essa causa da mulher, que a gente precisa, sim, dar uma atenção diferenciada. Mas dizer um pouco de mim, né, que eu estou vindo agora para esse novo desafio, né, um novo projeto. Foi nada muito fácil eu abrir mão no mandato de prefeito. Eu fui reeleito para governar Magé até 2028, mas eu tinha a minha irmã, a atual prefeita, Jamile, como minha vice, então era uma segurança para mim poder sair da prefeitura e saber que ela iria dar continuidade a todos esses projetos, né? Mas eu decidi tomar essa atitude porque eu acho que a gente pode fazer mais. Sim. E a gente pode fazer mais
não só para Magé. Exatamente. A gente pode fazer mais para toda essa região, a gente pode fazer mais pelo estado do Rio de Janeiro. Nós conseguimos agora colocar o ônibus de graça em Magé. O problema do transporte público em Magé é um problema crônico, mas nós estamos avançando. Quantas cidades... Dá para fazer. Quantas cidades, né, tem um transporte público de graça, tem ônibus de graça? Não são muitas, eu não sei se aqui em Petrópolis tem, mas nós conseguimos colocar, nós inventamos lá, criamos o amarelinho, colocamos nas ruas, já tem quase 20 ônibus rodando, fazendo diversas linhas. Então, esse modelo de gestão, da criação da Vila Olímpica, né, da criação do programa Ser Homem, tudo aquilo que a gente implantou em Magé durante 5 anos que eu fiquei como prefeito, a gente hoje começa a sonhar mais alto, começa a querer... Porque você sabe que dá para fazer. Poder replicar isso nos outros municípios, poder replicar isso a nível estadual. Dá para fazer. Basta a pessoa realmente se esforçar. Basta realmente você querer fazer pelo próximo. Colocar, de fato, as necessidades das pessoas acima da tua própria vontade. E, às vezes, isso não prevalece entre os políticos, né? Então, foi uma decisão muito ousada da minha parte. Eu saí da minha zona de conforto, mas eu tenho a convicção de que esse novo projeto político vai dar certo, que não só Magé, não só Petrópolis, mas o estado do Rio de Janeiro vai ganhar muito, porque o que eu puder fazer para que esse estado possa avançar, você é policial militar, você acompanha aí diariamente o problema da nossa segurança pública aqui no estado do Rio de Janeiro, a quantidade de trabalhadores que saem de casa sem ter a certeza que vão retornar, a quantidade de pessoas que são vítimas de bala perdida na linha amarela, na linha vermelha, isso tem que acabar. E para isso acabar, Angel, tem que ter políticas públicas feitas com seriedade. Tem que ter políticos que realmente batam na mesa e falam, não, agora chegou a hora da mudança. Vamos mudar de verdade. Não vamos ali, né, botar uma máscara, não. Fingir que está mudando, não. Vamos mudar de verdade. Vamos tratar da verdadeira ferida. Vamos alterar a lei penal. Vamos valorizar os policiais militares. Precisa ter um choque de ordem no nosso estado. Eu entrei nessa pauta da segurança pública porque você é policial militar e é, talvez, hoje o maior problema que a gente vem enfrentando aqui no estado do Rio de Janeiro. É verdade. E só fazer uma observaçãozinha, que o nosso tempo está expirando assim, ó, a produção já está aqui, ó, berrando aqui. Para quem não lembra, na nossa tragédia de 2022, quem trouxe foram 4 retroescavadeiras. Não, na verdade, nós subimos com... Foi muita. Foram mais de 15 equipamentos que nós subimos. Foi esse cara aqui, ó. Eu tava ali com ele, com a mulher dele. A mulher dele caiu aqui dentro do condomínio, aqui no Alto da Serra. Ficou com lama até o joelho. Eu tava do lado desse cara. Ele pode não lembrar disso. Porque tu tava ali, ó, atribulado. Foi esse cara aqui. Então, Alto da Serra, aqui, deve muito a esse cara. Porque ele ajudou muito. Ele só não pôde fazer mais por motivos de forças maiores. Mas, muito obrigada. Mas eu queria só fazer uma consideração em relação a isso. Tudo que eu fiz naquele ano foi em 2022. Foi 2022. Eu tinha 1 ano de prefeito. Eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça que hoje eu estaria aqui sentado falando como pré-candidato a deputado federal. O que eu fiz em 2022 foi por amor ao próximo. Exatamente. Foi um pedido de socorro que muitos me ligaram, Renato, pelo amor de Deus, ajuda Petrópolis. Eu sei disso. Eu não vim por isso aqui que eu me senti na obrigação de lembrar quem está aqui ó, assistindo a gente. Eu não vim aqui com nenhuma outra intenção a não ser salvar vidas. Infelizmente, nós tivemos alguns contratempos, né, que não cabe aqui falar, mas graças a Deus nós conseguimos ajudar muito aqui, essa região, principalmente do Alto da Serra. Conseguimos resgatar vidas, conseguimos salvar vidas, conseguimos acolher muitas pessoas. Trabalhamos aqui com um único interesse, sabe qual era? Salvar vidas. Ajudar as pessoas. Não tinha nenhum interesse político, e não tem.
Até hoje, mesmo sendo pré-candidato a deputado federal, se precisarem de mim, eu não faço o bem esperando nada em troca. Eu vim para a política para, de fato, poder melhorar, ajudar as pessoas, transformar a vida das pessoas. Então, o que eu tiver ao meu alcance, eu vou fazer, não vou medir esforços. É isso aí. Muito obrigada, Renato. E pode dar suas considerações finais. Agradecer o carinho aí da Angel, de todos aqui do programa que me convidaram para poder participar. Muito bacana a gente poder falar daqui de uma pauta tão importante que é a pauta da mulher, que isso também possa servir de inspirações para todos os políticos do Estado do Rio de Janeiro, tratar a mulher não como coadjuvante, e sim como pauta principal. A gente precisa avançar, a gente se espelhar naqueles municípios, naquelas regiões onde as políticas públicas voltadas para as mulheres estão funcionando. Não é vergonha copiar. Vergonha é não fazer. Exatamente. Vergonha é você ficar estagnado. É isso aí. Então que a gente possa sempre estar unidos, porque uma andorinha só não faz verão, é a união que faz a força. Eu tenho certeza absoluta que o ano de 2026 promete, e se Deus quiser, a partir de 2027, a gente vai poder fazer muito mais, exatamente, não só por Magé, não só por Petrópolis, mas para todo o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Muito obrigada, e eu finalizo aqui como todas as noites. Não se cale, porque permanecer em silêncio, você está dando a oportunidade para o seu agressor de continuar agredindo você e outras mulheres. E juntas somos muito mais fortes. Muito obrigada, boa noite e até semana que vem.